Olá, estamos em mais uma Conexão Jurídica, hoje conversando com o doutor Emanuele Melo, defensora pública federal, e com a professora Jaciara Brandão, coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica. Sejam muito bem-vindas, tá, a essa conversa. Muito obrigada, professora Daniele, pelo convite, né? E desde já também cumprimento a doutora Emanuele, que está conosco representando a Defensoria Pública da União. Obrigada pelo convite, professora Daniele. É uma honra estar aqui hoje com vocês, ao lado da professora Jaciara. E fico muito honrada e muito feliz por essa conversa que vamos ter hoje. E para iniciar, né, vamos conversar sobre como chegamos até aqui, né? Como foi a escolha de ser defensora pública federal, como foi a escolha de ser professora, advogada, né, e aceitar estar à frente de um núcleo de prática jurídica que é tão desafiador, né? Contem um pouco a história de vocês até aqui. Bem, eu iniciei aqui na instituição no ano de 2008 e coordenei núcleo de atividades complementares, coordenei núcleo de tutoria, núcleo de prática jurídica, núcleo de estágio. Depois retornei para o núcleo de práticas em 2016 até 2018, fiquei na coordenação adjunta. E de 2018 para cá, na coordenação à frente, né, dos trabalhos do Núcleo de Práticas Jurídicas. Bom, professora Daniele, muitos dos caminhos que a gente percorre até chegar onde estamos, a gente não escolhe, mas é escolhido, e eu acredito que a Defensoria me escolheu. Eu ingressei no curso de Direito sabendo que queria fazer concurso. Então, já no terceiro período, eu já comecei a fazer concursos, passei por concursos de nível técnico, de nível superior para analista, e sempre quis ocupar uma carreira que tivesse uma certa relevância para a sociedade. Entre essas carreiras, sempre fiquei ali girando entre Defensoria, Ministério Público e Magistratura, prestando concursos, estudando. Eu trabalhei durante 14 anos no Ministério Público do Estado da Paraíba enquanto técnica, mas o olhar da Defensoria sempre me foi muito caro. Eu sempre gostei muito do olhar defensorial para o mundo, para as coisas. Então, nessa preparação para concursos, tive a sorte de ser aprovada. E no último concurso da Defensoria, tomei posse dia 19 de maio, dia da Defensoria de 2022. E nessa minha trajetória, tive a sorte de conseguir remover aqui para Patos e Souza, né, a nossa divisão, a mim e a meu outro colega, Dr. Paulo, cabem todas essas subseções judiciárias que são abrangidas por Patos e Souza. Então, em resumo, o meu caminho para chegar até aqui, essa conversa hoje foi esse. Depois vamos gravar um podcast com o Dr. Paulo, né, que eu acho que vai ser fantástico. E o que faz, né? Vamos falar um pouco o que faz um defensor público federal e um pouco também do convênio da Defensoria Pública da União com o Praju Unifip, o que tem rendido, a relevância disso para os acadêmicos e para a sociedade. Então, professora Daniele, esse convênio é de extrema importância para a sociedade, tanto aqui da nossa região, quanto para a Defensoria, e acredito também para a Unifip, né, para os nossos alunos, porque a gente consegue, através dessa parceria, trazer as demandas da população até a Defensoria e que a gente leve isso até as instâncias necessárias, à Justiça, aos órgãos administrativos. Então, do ponto de vista dos alunos, é uma prática muito enriquecedora, porque a prática nas esferas federais ela não é muito comum, ela é uma prática mais especializada. Então, ter esse tipo de expertise, até para os futuros advogados, as pessoas que querem se dedicar a essas áreas como direito previdenciário, direito internacional, direitos humanos, os crimes federais, tudo isso é muito enriquecedor e essa é a porta de entrada. Esse é o primeiro contato do aluno com essas matérias, que complementa aquilo que é visto em sala de aula. Então, além disso, para a Defensoria,
é muito importante que a sociedade sempre esteja mais presente, que estejamos sempre ao lado da sociedade civil, tanto do cidadão, da população, quanto das instituições. É um trabalho que se faz em parceria, a gente caminhando junto, a gente cresce junto. Então, para a Defensoria Pública da União é uma honra contar sempre com esse apoio, com esse auxílio, com os atendimentos que são feitos pelo Núcleo de Prática Jurídica da Unifip. Que bacana. Bem, do ponto de vista do Prajur, né, o convênio foi firmado no semestre passado, em meados de novembro, e desde então nós abraçamos a oportunidade, porque o Prajur, além de ter um viés social, ele tem o viés acadêmico, né? Não podemos dissociar que somos a academia e que estamos preparando os nossos alunos para o mercado de trabalho como um todo. E o contato com as demandas previdenciárias, mormente porque os nossos alunos também têm prática previdenciária no curso, os alunos que participam da Prática Jurídica 2, que estão matriculados no 8º período, eles têm, então, esse contato, essa oportunidade, a experiência de poder transitar dentro do direito previdenciário, dentro do direito da Seguridade Social e também, como falei no início, mais uma oportunidade do Prajur também auxiliar a sociedade, prestar assistência jurídica totalmente gratuita, de mãos dadas com a Defensoria Pública da União, de forma a assegurar os direitos dos jurisdicionados, não só da comarca de Patos, de forma totalmente gratuita, de forma voluntária e de forma humana. O Núcleo de Práticas Jurídicas, ele tem um diálogo muito importante, né, com a Defensoria Pública Estadual e a da União. Na verdade, professora Daniela, o Núcleo de Práticas sempre teve muito aberto a parcerias, né? Nós temos como parceiros, sim, as defensorias públicas, tanto a estadual como a da União. Temos também contatos e temos convênios também com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com os juízes que são também nossos aliados, né, da Justiça Comum aqui de Patos, já que atuamos na Justiça Estadual aqui na comarca. Temos esse trânsito e essa boa relação entre as instituições de um modo geral. Sempre somos muito bem recebidos. E a importância, né, disso para o aluno do curso de Direito, de aprender um pouco a vivência da prática jurídica como um todo. Quais seriam os principais desafios na atuação da Defensoria Pública da União hoje? Professora Janciara, professora Daniela, os desafios sempre se renovam, né? Cada dia, quando a gente começa a vencer alguns, novos aparecem. Em termos de tema atual, temos essas questões dos descontos previdenciários que estão aí na mídia, nos jornais, como sendo ações de competência da Justiça Federal que podem sim ser ajuizadas pela Defensoria Pública da União para reembolso desses valores. Mas olhando a questão sobre um olhar mais macro, a grande dificuldade da Defensoria Pública é realmente conseguir chegar a atender a quem precisa. Por isso que essa nossa parceria, esse nosso convênio é tão importante. Que a gente consiga chegar naquelas pessoas que não têm condições de chegar até a Defensoria. Porque a gente sabe que o Brasil ele é um país continental, as pessoas vivem, às vezes, em locais muito distantes, zona rural, população ribeirinha, população quilombola, população cigana. E às vezes as pessoas não sabem dos seus direitos, então nem sabem que pode procurar assistência jurídica gratuita que a Defensoria Pública oferece. Então eu diria que, para além desses desafios, de todas essas demandas coletivas que chegam, a DPU, ano passado, o nosso grande desafio foi atender a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ingressamos com milhares de ações para garantir os direitos das pessoas que tiveram suas casas devastadas pelas enchentes. Passamos pelas tragédias de Brumadinho, pelo auxílio emergencial, a enxurrada de ações que a Defensoria teve que ajuizar. Então, para além dessas matérias,
é realmente estar ali junto do cidadão, da população, ao lado de quem mais precisa e que precisa, sim, de assistência jurídica para, ao final de tudo, a gente conseguir abrir as portas da justiça, né? A gente ter acesso à justiça. E é essa a nossa missão. Eu acho que essa é a palavra, acesso à justiça. Eu acho que é o que une as defensorias e os núcleos de prática jurídica, né, professora Jaciara? Com certeza, né? A defensoria tem essa porta aberta, né? E se coaduna com a porta também do Prajur, porque o nosso viés, ele é voltado, como eu falei, para a academia e para a responsabilidade social do curso da instituição Unifip, que sempre teve essa preocupação, não é uma preocupação isolada, não somente do curso de Direito, mas de todos os cursos, e oportunizar o acesso à justiça àquelas pessoas que não têm condições, que são marginalizadas na nossa sociedade, que não têm informações sobre os seus direitos, que não têm, na verdade, nenhum conhecimento, embora exista a lei e várias leis, na verdade. O núcleo de prática vem com essa finalidade, né? Também de assegurar os direitos àquelas pessoas hipossuficientes e pessoas vulneráveis. O primeiro caso atendido pela Defensoria Pública da União em parceria com o Prajur foi um atendimento feito por Lucas, que gerou, né, um resultado positivo, que foi um tratamento oncológico, né, para uma assistida aqui da região, e isso os alunos vibraram, os defensores, os professores da prática com esse resultado. Mas me contem, né, que casos marcaram a vida profissional de vocês na Defensoria, no Núcleo de Prática Jurídica? Contem-me os casos. Professora Daniele, o Prajur, eu até brinco, né? Porque eu estou à frente do núcleo de prática já há muitos semestres. E o Prajur é uma surpresa, não diária, mas é uma surpresa semanal. Nós temos uma diversidade de casos que já me marcaram, não só de agora, mas remontando aí a outros tempos, né? Porque nós atendemos pessoas muito carentes, não só com essas questões vinculadas à defensoria, mas ações do direito de família, e essas ações sempre nos tocam, né? A gente atende muitas mulheres, atendemos também, claro, algumas mães, alguns pais, atendemos idosos, atendemos famílias inteiras. Também tem na fase de execução penal, quando o núcleo de advocacia voluntária e criminal vai ao presídio. Então, elencar dentre tantos casos, uma específica eu não tenho como. Mas é verdade que um peru já participou de uma audiência? Já temos situações, me conta essa história, temos situações bem inusitadas, né? Durante a pandemia, o núcleo de práticas não parou. Eu comecei a fazer audiências em razão do Centro de Conciliação e Mediação, fruto de um convênio com o tribunal. Nós somos Sejusc 2 aqui da comarca, e começamos a fazer essas audiências através do WhatsApp, e ligávamos para as pessoas, os alunos em suas casas, em suas cidades, e nós ligávamos para as pessoas. E em uma determinada audiência, um assistido, ele estava na zona rural, em um sítio. Então, toda vez que ele falava, o peru, né, cantava, né? Dava a sua versão dos fatos. Exatamente, para o juiz. Né? Então, nós tentamos conduzir essa audiência, mas em um determinado momento ficou inviável, porque quando o rapaz falava, o peru cantava né, por trás. Até que nós decidimos suspender a audiência e marcar para uma data posterior para a realização do ato. Só deu para ouvir o peru e nada mais. Exatamente, só o peru. Foi a única testemunha ouvida no dia. Ainda falando em aves, e os papagaios da Defensoria? Pois é, professora Daniela, a gente tem, né, atuação nessa área de direito ambiental também. E aqui no Sertão houve um caso, até foi reportagem no Fantástico,
da guarda de um papagaio, né? A senhora tinha há muitos anos a ave e, pelo fato dela ser silvestre, o IBAMA foi lá e disse que ela não poderia ficar com o papagaio, mas ele virou um bichinho de estimação dela. E ela procurou a Defensoria Pública para ver se a gente conseguia a guarda, assim, entre aspas, do animal, e deu certo. No final das contas, ela conseguiu, depois de muito esforço junto com o IBAMA para conscientizar sobre a questão que não havia maus tratos. Foi um caso bem peculiar, professora. Realmente, a gente tem de tudo um pouco, né? São muitos causos e casos para se contar. Gostaria só de destacar que nessa atuação específica, né, nessa nossa parceria com o Praju, além dos casos de saúde, que são aqueles casos que a gente, às vezes, fica preocupado com o processo, perde a noite de sono, até conseguir o tratamento que as pessoas precisam, né, como esse caso oncológico, também fiquei muito feliz com o caso que chegou até a Defensoria através do Praju, sobre cotas, né? Uma estudante de um Instituto Federal, ela foi reprovada naquelas comissões de heteroidentificação e a mãe e a filha vieram até vocês para trazer a demanda e a gente entrou com a ação contra o Instituto Federal e conseguimos uma liminar no TRF5 para que ela fosse realmente submetida novamente a outra perícia e antropológica, fosse reavaliada a condição de estudante parda, porque as duas comissões que ela se submeteu a reprovaram, e a gente entendeu que era um caso de brigar por um estudante, sabe? Uhum. Eu acho que se a pessoa quer estudar e se ela realmente faz jus, a gente tem que fazer todo o esforço para ajudar, né? E para buscar a justiça no caso dela. É verdade. Professora Jaciara, como é que a senhora vê essa parceria com a Defensoria Pública da União para a formação dos nossos alunos? É de suma importância, dado que o aprendizado ele se torna mais amplo, né? A gente não enviesa o aprendizado do nosso aluno em um ramo do direito específico. Além disso, tem a questão humana e humanitária, né? São casos muito específicos, são casos que os alunos ficam tocados, tem o aprendizado jurídico, claro, isso não está desvinculado à questão da técnica jurídica, mas é sempre importante entender que o direito não é somente a letra fria da lei, o texto literal, né, dos nossos códigos e vademecums. Existe, além disso tudo, existem pessoas, existem vidas, existem histórias, e não são histórias de um assistido ou uma assistida isoladamente, é uma família toda. Quando chega um paciente, né, a senhora falou, doutora Emanuele, que perde a noite de sono, a gente fica em conjunto, né, professora Daniela, eu e a equipe de alunos, a gente fica preocupado. Nós temos uma justiça morosa e uma pessoa precisando de um tratamento de alto custo ou um medicamento, e aí depende ali de dias, e a necessidade da justiça é efetivar um direito de alguém que já tem, que não tem tempo, não tem tanto tempo de vida, não tem qualidade de vida, e depois do êxito de uma ação ainda aguardar pela execução, ou seja, pelo cumprimento, fazer com que o Estado, o município ou a União forneçam o medicamento ou o tratamento específico. Quando eu estava saindo, nós estávamos saindo agora do Praju, que tivemos uma tarde de formação com nossos alunos, uma aluna comentou, isso me marcou, que ela disse: professora, hoje eu vi na prática assim, a humanização que tanto minhas professoras falaram na extensão. E é uma aluna do terceiro período do curso, então ela foi, eu disse, vamos acompanhar, vamos aprender, vamos assistir, e ela saiu encantada. Hoje eu aprendi o que é um tratamento, um atendimento humanizado, né, dentro do direito, e eu acho que a gente precisa muito disso, né? E aí eu vi, na prática, a conexão existente entre extensão, prática, academia, vivências.
Você ter só a técnica, né, lhe torna um profissional, às vezes, frio. Se você também tem apenas a parte humana, você não consegue entregar a justiça que aquela pessoa precisa, a defesa dos direitos que aquela pessoa precisa. Então, por isso que é importante quando a gente consegue aliar a prática, a extensão e o conhecimento teórico que a sala de aula nos dá, para que esse aluno consiga ter uma formação completa, para que ele saia um profissional tecnicamente capacitado, mas um profissional humano e um profissional capaz de, quando chegar na prática, saber ali resolver as situações que se apresentam, que são as mais diversas, que a sala de aula nenhuma do mundo consegue preparar, mas lhe dá ali um suporte, um cabedal, para que você, tendo visto os casos do Praju, os casos do lado do escritório, ele consiga aí de se desenrolar das coisas da vida prática, que é muito difícil, né? Mas o curso de Direito e a Defensoria Pública somos instituições feitas por pessoas e para pessoas, né? Isso é o ponto, é o objetivo final. É verdade. E a questão do acolhimento, ela é importante, porque nós recebemos um público sofrido, né? Extremamente sofrido e extremamente carente. Tem pessoas que andam, não tem dinheiro para pagar um transporte ou não tem transporte próprio e andam 1 hora, às vezes, do bairro onde mora até a sede. Tanto que a gente tem o Prajur itinerante, que é determinadas vezes no semestre a gente vai até essas comunidades para facilitar o acesso à justiça. E é muito importante isso. Mas o acolhimento, né, nós temos no Praju uma brinquedoteca e parece uma coisa sem importância, mas vejam só, quantas mães a gente atende com crianças. Mães com crianças autistas, com autismo. Essa semana mesmo eu fiz um atendimento, uma moça apareceu, né, um casal com 2 filhos, dentre eles uma criança na faixa de 6 anos de idade e uma moça neurodivergente. E para que o aluno atendesse, eu fiquei entretendo essas crianças, porque na verdade era uma moça em tamanho, mas em discernimento era uma menina ainda, com lápis de pintura, com massinha de modelar, com giz de cera, para que a família se sinta acolhida. Já teve situações da mãe fazer uma audiência com a criança muito pequenininha. E eu fiquei com a criança de colo nos arredores da sala de audiência, ou sentada no tapetinho, muitas vezes porque a criança chora e quer ficar perto da mãe. Claro que quando a criança tem um certo entendimento, a gente não permite que fique na sala de audiência, mas eu estou falando de crianças de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos de idade. Então, a gente coloca brinquedos, montamos um tapetinho ali ao lado da mãe, para que essa criança se sinta acolhida, para que a mãe se sinta acolhida também. Então, a gente tem toda essa estrutura e essa preocupação. Eu percebi também que vocês têm uma preocupação com a população idosa, né? O atendimento ali é todo feito no andar térreo, que de forma acessível para aquelas pessoas com deficiência, que encontrem também um ambiente em que elas se sintam capazes de exercer ali a sua cidadania plena como deve ser, e não é um espaço excludente, muito pelo contrário, é um espaço inclusivo. E faço votos de que se mantenha e que aumente essa inclusão para todo mundo sempre, que seja sempre as portas abertas a quem quiser vir. Além do assistido, né, essa acessibilidade também é pensada para os nossos alunos, né? Tivemos um aluno que tinha paralisia cerebral, baixa visão e mobilidade reduzida. E ele foi aluno da prática normalmente, como qualquer outro. Houve, claro, toda uma preocupação e estratégia da gente, né? Nossos alunos, graças a Deus, são muito acolhedores. A gente não tem no curso uma exclusão por parte dos próprios alunos. Na verdade, eles gostam mesmo de receber essas pessoas, de integrar. E para nós se torna um corpo só, né? E muito rico, porque cada um traz sua experiência, né? E sua vida, que cada um com suas histórias. Isso, essa convivência diversa torna a prática, prática e o ensino mais diverso também. É verdade.
Vamos, né, com muita tristeza minha para o final, mas eu já queria fazer um convite ou talvez uma promessa para que a gente possa realizar juntos Praju itinerante com a DPU itinerante. Sim, né? sim, sim. Que eu acho que vai ser aí muito bacana. A gente já está planejando, né, professora Jaciara? Sim, temos aí uma proposta, né, a ser lançada. Vamos montar essa proposta por escrito para que a Defensoria analise e que a gente possa também assegurar o direito de outras pessoas, de outros grupos e de outros jurisdicionados que necessitam do acesso à justiça. Sim, para a Defensoria Pública da União é muito importante se fazer presente nas comunidades. E se fazer presente não sozinha, mas com parcerias com as instituições que possam nos auxiliar e que possam também enriquecer essa prática, essa ação itinerante. Porque muitas vezes, através do olhar da universidade, a gente, principalmente, por exemplo, nos projetos de extensão, a gente consegue ali desenvolver linhas de pesquisa, linhas de extensão, através desse contato com a comunidade direto. Então, é uma ação que é importante que seja feita, mas não sozinha, porque a gente não caminha sozinho. Que a gente possa realmente sair de dentro dos nossos escritórios de prática, dos nossos gabinetes e ir até onde a comunidade está. Então, essa foi para mim uma conversa muito gostosa, muito gratificante. Eu queria agradecer à doutora Emanuele pela presença, pela disponibilidade, a professora Jaciara. Dizer a vocês, se tiver alguma palavra para os nossos alunos, fiquem à vontade. Na verdade, né, reiterar um agradecimento à doutora Daniele, o Praju está de portas abertas. Agradecer à professora Daniele, que é minha coordenadora, pelo apoio que sempre me deu desde que assumiu a coordenação, de também acolher todas as minhas ideias, todas as minhas propostas. O Praju, claro, é do curso de Direito e eu sou apenas uma representante na questão de gerenciamento do núcleo de práticas, porque é um núcleo grande, envolve uma equipe espetacular. Um conjunto de professores, colaboradores, técnico-administrativo e muitos alunos, são quase 300 alunos, né? Então, a professora Daniele sempre se fez presente em toda a dinâmica, né, de gerenciamento e também sempre compartilha as suas ideias e a gente junto, né, trabalhando, né, nesse espírito de equipe. O Praju, ele é sistêmico, né? Não existe só uma coordenação, existe todos esses elementos que fazem funcionar da forma que funciona e, graças a Deus, com êxito, né? Nós temos, em média, 1.000 atendimentos por semestre. Impressionante. E uma mensagem para os nossos alunos que estão começando o curso de Direito agora. Então, professora Daniele, professora Jaciara, a missão da educação é muito importante. Se eu pudesse dar um conselho, estudem. Quem faz direito estuda a vida inteira. É verdade. Então, vale a pena, se dediquem. O curso de Direito, assim, me faz brilhar os olhos e a gente tem um leque infinito de opções profissionais e estar dentro de uma universidade como a Unifip, dentro de uma faculdade de Direito, com essa estrutura, é um privilégio. Poder estudar no nosso país, na realidade educacional do nosso país, é um grande privilégio. E num lugar como a Unifip, com a coordenadora tão dedicada, com a professora Daniele e com a professora Jaciara coordenando ali a prática, é um privilégio assim para poucos. Aproveitem, se dediquem, façam o seu melhor, porque os frutos virão, tenho certeza. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Né? Boa tarde. Obrigada.